Um rei encurralado nos próprios crimes. Uma caixa secreta carregada com as joias roubadas do tesouro real. E uma autoridade internacional prestes a vender a memória de um morto pelo preço mais alto que Batanga já viu. Meus queridos, vocês precisam parar tudo o que estão fazendo, porque o capítulo que eu vou desvendar agora é dos mais perigosos dessa novela inteira. Jandal, com o pescoço na corda diplomática, vai armar o plano mais sujo da vida dele para escapar da justiça americana. E enquanto a consulesa Margaret aperta o cerco pela morte de Robert, o tirano vai apostar tudo numa única jogada que pode salvar ou destruir de uma vez por todas o trono manchado de sangue. E se você quer acompanhar comigo cada movimento, cada traição, cada lágrima desse capítulo histórico, ativa o sininho agora mesmo e deixa aquele like maravilhoso, porque a partir desse vídeo nada mais vai ser igual no Reino de Batanga. Tem joia da coroa saindo escondida pela calada da noite. Tem um inocente embarcado como bode expiatório. Tem uma princesa, filha do tirano, descobrindo a verdade mais dolorosa da vida dela. E no meio dessa tempestade, tem a Lika com uma arma poderosa nas mãos para derrubar Jandal de uma vez por todas. Margaret chega ao salão real com passos firmes, e Jandal sente, lá no fundo da alma escura dele, que o cerco internacional finalmente começou a se fechar. A consulesa não está mais aceitando desculpas, não está mais engolindo mentiras, não está mais se contentando com o teatro patético que o rei tem feito desde que mandou jogar o jornalista no Poço das Serpentes. Misericórdia, gente, que cena de cortar o coração. Eu vim buscar a verdade, Vossa Majestade, e não saio daqui sem ela. Margaret declara, com a voz firme, encarando Jandal de igual para igual. Eu não acreditei quando vi a cara que Jandal fez. Aquele homem que se acha o dono do mundo, que mandou matar Cayman e roubou o trono de Batanga, agora se encolhe diante da consuleza como um menino flagrado fazendo arte. Mas calma, porque Jandal não é homem de se entregar fácil. Ele tem um plano. E que plano, gente do céu! Margaret começa a percorrer o palácio, coletando provas, ouvindo súditos, anotando depoimentos. A consuleza conversa com mineiros, com cozinheiros, com guardas, com qualquer um que tenha visto Robert nos seus últimos dias em Batanga. E cada palavra colhida é um prego a mais no caixão de Jandal. Cada depoimento é uma corda a mais no pescoço do tirano. E vocês precisam ver a determinação dessa mulher. Porque Margaret é daquelas que vieram ao mundo para fazer justiça, custe o que custar. Chinua observa tudo de longe, e o coração do velho conselheiro bate disparado. Aquele homem leal, que sempre tentou aconselhar Jandal pelo caminho da prudência, percebe que dessa vez não vai ter conversa que segure. A consuleza veio armada com informação, com poder diplomático, com o respaldo dos Estados Unidos. E quando Chinua tenta sondar Margaret para entender suas intenções, leva uma resposta seca, cortante, daquelas que fazem qualquer um tremer. Eu não descansarei até descobrir quem matou Robert. E quem encobriu o crime vai responder junto. Pode avisar ao seu rei. Misericórdia! Que mulher determinada! Eu fiquei arrepiada com a postura de Margaret. Chinua sai dali com as pernas bambas e corre para avisar Jandal que o jogo virou de vez. O rei recebe a notícia trancado em seus aposentos, e pela primeira vez nessa história toda, a gente vê o medo bater na alma do tirano. Aquele homem que sempre se achou intocável, que sempre se achou superior a todos, sente o chão fugir dos pés. Ela vai me arrastar para fora desse trono. Ela vai me entregar aos americanos. Jandal murmura para si mesmo, andando de um lado para o outro feito um leão enjaulado. E é nesse momento, meus queridos, que Jandal tem a ideia mais suja, mais covarde, mais miserável de todas. Lembram quando ele jogou a Kim no Poço das Serpentes? Lembram quando ele inventou que Mr. Jones tinha morrido para esconder o sumiço do inglês? Lembram quando ele sacrificou a própria esposa Imani para agradar Pascoal? Pois é, gente, o homem é assim mesmo. Quando se sente acuado, ele apela para o pior. E dessa vez ele vai apelar para uma coisa que eu nem sei como descrever para vocês sem ficar nervosa. Jandal manda chamar Mr. Campbell em segredo. O inglês chega aos aposentos do rei com aquela cara de quem já sabe que vem ladainha. Há meses que Mr. Campbell tem servido a Jandal como conselheiro estrangeiro, e ele já viu coisa demais nesse palácio. Mas o que Jandal vai propor para ele agora, eu juro, vai além de tudo o que aquele inglês já imaginou. Mr. Campbell, eu preciso da sua orientação. A consuleza Margaret está aqui em Batanga, e ela quer minha cabeça. Eu posso ser extraditado para os Estados Unidos. Você entende o que isso significa?
Mr. Campbell empalidece. O inglês entende perfeitamente. Se Jendal cai, todos os negócios escusos que os ingleses têm com Batanga caem junto. As minas, o ouro, os contratos, tudo vai pelo ralo. E Mr. Campbell, esperto que é, sabe que precisa ajudar o rei a se safar, nem que seja para proteger o próprio bolso. Vossa Majestade, com a justiça americana não se negocia. Eles vão querer um culpado. Então eu vou dar a eles um culpado. Mas antes, eu preciso comprar Margaret. Eu preciso fazer com que ela escreva um relatório do meu jeito. A bomba estoura aqui, meus amigos. Jendal decide oferecer um presente milionário à consuleza. Não estou falando de qualquer presentinho não, gente. Estou falando de joias raras, ouro do tesouro real de Batanga, peças que pertenceram a gerações e gerações da família de Cayman. Aquele tesouro sagrado, que deveria ser de Álica, que é a verdadeira herdeira do trono, vai ser usado para subornar uma estrangeira. Que absurdo! Que afronta! Que descaramento! Jendal entra no salão do tesouro e abre os baús com as próprias mãos. Ele pega colares, anéis, coroas, diademas, peças que brilham com tanta força que a gente pensa que tem o sol guardado dentro delas. O rei separa as joias mais valiosas, as pedras mais raras, os ouros mais puros e vai montando uma caixa com uma fortuna que daria para sustentar 10 reinos durante 100 anos. Apenas dinheiro pode parar a justiça americana. E eu tenho dinheiro de sobra. Jendal murmura, com aquele sorriso torto de víbora que a gente já conhece de cor. Eu fiquei revoltada com essa cena, gente. Aquelas joias são de Álica. Aquelas peças são da legítima herdeira de Batanga. E o usurpador, o traidor, o assassino de Cayman, está usando o tesouro real para comprar a impunidade. Olha o tamanho da safadeza. Olha o tamanho da cara de pau. Jendal manda chamar Pascoal em segredo absoluto. O atual chefe da Guarda Real entra nos aposentos do rei com aquela cara de capacho que ele aperfeiçoou desde que Dume caiu em desgraça. Pascoal sabe que conquistou o cargo a duras penas. Sabe que precisa manter Jendal contente, custe o que custar. E por isso aceita tudo, absolutamente tudo o que o rei manda. Pascoal não tem honra, gente. Pascoal não tem caráter. Pascoal é a sombra mais escura desse palácio. Pascoal, eu tenho uma missão para você. E eu exijo sigilo absoluto. Se uma só palavra sair daqui, eu mesmo arranco sua língua. Pascoal se ajoelha diante do rei, com aquele teatro nojento de devoção que ele inventou. Vossa Majestade, minha lealdade é total. Diga o que precisa e eu farei. Jendal mostra a caixa cheia de joias. Pascoal arregala os olhos. O chefe da guarda nunca viu tanto dinheiro junto na vida. Aquelas pedras preciosas brilhando, aquele ouro reluzindo, aquela fortuna escancarada diante dele. E por um momento, eu juro para vocês, deu até para ver a cobiça subindo pelo rosto de Pascoal. Deu para ver a vontade dele de meter a mão e correr, mas o medo de Jendal é maior, e Pascoal engole a tentação. Você vai levar essa caixa até a residência da consuleza Margaret. Você vai entregar pessoalmente, sem testemunhas. Se qualquer pessoa cruzar o caminho, qualquer pessoa enxergar esse tesouro, você se livra dela. Está claro? Pascoal treme. Mesmo sendo um homem mau, mesmo tendo as mãos sujas de tantos crimes, ele sente que esse plano coloca toda a casa real em risco. Se descobrirem o suborno, é a queda definitiva. Mas Pascoal aceita, porque a alternativa é ser o próximo a ir para o Poço das Serpentes. E ele responde com a voz embargada: Vossa Majestade, suas ordens serão cumpridas até o fim. Eu não consigo acreditar até onde vai a corrupção desse palácio, gente. Pascoal aceita ser cúmplice de um crime monumental, simplesmente por medo das represálias de Jendal. Onde está a honra? Onde está a dignidade? Onde está a justiça? Pascoal organiza o transporte das joias com cuidado. Ele usa uma carruagem comum, sem brasão real, sem chamar atenção. Ele escolhe a hora mais escura da madrugada, quando até as estrelas parecem ter se escondido com vergonha. Ele cobre a caixa com panos velhos, finge que está levando um carregamento qualquer e segue pelas estradas de Batanga em direção à residência da consuleza. E enquanto isso, Margaret descansa no quarto, sem saber que sua honra está prestes a ser comprada. A consuleza veio até Batanga acreditando no nome de Robert, acreditando no juramento de fazer justiça pelo jornalista assassinado. E ela não imagina, nem por um segundo, que vai ser tentada pelo demônio de uma forma que vai testar tudo o que ela já foi. Pascoal chega à residência. Ele bate na porta com cuidado.
Os criados da consuleza estranham aquela visita na calada da noite, mas Margaret manda atender, porque ela tem informações de que algo importante chegaria. E quando Pascoal entra na sala, com a caixa pesada nos braços, com aquele olhar de quem traz uma bomba, Margaret sente o coração disparar. Vossa Excelência, Sua Majestade enviou um presente para a senhora, um símbolo de gratidão e de respeito. Pascoal diz, com aquela voz untuosa, abrindo a caixa lentamente. Margaret olha para dentro da caixa e quase desmaia. Meu Deus do céu, gente! Que cena! Margaret nunca viu tanto dinheiro junto na vida. Os olhos da consuleza se enchem com o brilho das pernas. E por um instante, eu juro para vocês, ela parece outra mulher. Aquela determinação de ferro, aquela vontade de fazer justiça, aquela coragem de enfrentar o mundo, tudo isso vacila diante da fortuna escancarada diante dos seus olhos. Isto é... Margaret tenta falar, mas a voz some. Isto é apenas uma fração da gratidão do reino de Batanga, Excelência. Sua Majestade quer que a senhora saiba que Batanga jamais esquecerá os serviços prestados. Margaret entende imediatamente que aquilo não é gratidão coisa nenhuma. Aquilo é suborno, aquilo é compra, aquilo é o preço pelo silêncio dela. E a consuleza fica dividida entre o seu juramento de servir à justiça e a tentação monstruosa que tem diante dos olhos. Pascoal percebe a hesitação. O chefe da guarda foi treinado para ler corações e ele vê que Margaret está cedendo. Então, ele dá o golpe final, com palavras escolhidas a dedo. Vossa Excelência, Sua Majestade jura pela vida da princesa Kenya que ele não teve nada a ver com a morte do Sr. Robert. O culpado é outro, um súdito traidor chamado Faragi. Sua Majestade entrega esse homem aos Estados Unidos para julgamento. Tudo o que ele pede é que a senhora abafe a investigação contra o reino. Margaret pisca os olhos várias vezes. A consuleza olha para as joias. A consuleza olha para Pascoal. A consuleza olha para a própria consciência. E ali, naquele instante, gente, naquele instante que vai ficar marcado na história dessa novela, Margaret toma a decisão mais covarde da sua vida. Diga à Sua Majestade que eu vou considerar a proposta. Pascoal sorri por dentro. O chefe da guarda sabe que conseguiu. Ele sabe que Margaret já está vencida, que basta dar um empurrãozinho e a vitória é certa. Então ele finge respeito, finge devoção, finge tudo o que precisa fingir e se retira da sala, deixando a caixa de joias com Margaret. Sua Majestade aguarda sua resposta amanhã ao amanhecer, Excelência. E quando Pascoal sai, Margaret fica sozinha com a caixa. A consuleza tranca a porta, se ajoelha diante daquela fortuna e começa a chorar. Mas vocês não vão acreditar. Ela não chora por Robert. Ela não chora pela justiça. Ela chora porque sabe que vai cair em tentação. Ela chora porque sente o caráter dela escorrendo pelos dedos como areia. Misericórdia! Que cena dolorosa! Que cena de cortar o coração! Margaret, aquela mulher que parecia tão íntegra, tão determinada, tão valente, sucumbe diante da fortuna oferecida pelo tirano. E a memória de Robert, o jornalista que morreu no Poço das Serpentes, lutando pela verdade, é jogada no lixo por algumas pedras brilhantes. Eu preciso que vocês entendam o tamanho da batalha que se travou dentro daquela mulher naquela noite, meus queridos. Porque uma coisa é a gente julgar Margaret de longe, sentada confortavelmente do lado de cá. E outra coisa muito diferente é estar no lugar dela, com aquela caixa cheia de joias brilhando como se fosse o próprio diabo te chamando pelo nome. Margaret andava de um lado para o outro do quarto sem parar. Ela tirou as joias da caixa, espalhou tudo na mesa e ficou olhando para aquela fortuna como quem encara o próprio destino. Cada anel que ela pegava trazia uma lembrança. Cada colar que ela tocava trazia uma tentação. E vocês precisam ver o tamanho da batalha que rolou na cabeça dessa mulher, gente. Foi uma guerra silenciosa, foi uma guerra cruel, foi uma guerra de cortar o coração. Robert, meu querido Robert, me perdoa. Margaret murmurava sozinha, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu vim aqui para te vingar. Eu jurei na sua memória. E agora eu não tenho mais forças. A consuleza lembrou de todas as cartas que Robert lhe enviou de Batanga. Lembrou do entusiasmo do jornalista ao descobrir a verdade sobre Jendal. Lembrou das promessas que fizeram juntos de denunciar o tirano ao mundo. E cada lembrança era uma punhalada na alma dessa mulher. Cada memória era uma vergonha a mais que ela engolia em seco. Mas a tentação, gente,
A tentação era monstruosa. Aquelas joias representavam tudo o que Margaret nunca teve. Representavam a aposentadoria tranquila, a casa em Boston, os filhos estudando nas melhores escolas, a vida que ela sempre sonhou e nunca alcançou. Anos servindo ao governo americano, anos arriscando a vida em terras estrangeiras, anos engolindo humilhações por um salário miserável. E agora, de uma hora para outra, ela tinha diante dos olhos a chance de mudar tudo. Mas a que preço? A que preço, meu Deus? Margaret se ajoelhava diante das joias, completamente destruída. E foi nesse cabo de guerra interior que a alma dessa mulher se rasgou ao meio. De um lado, a memória de Robert clamando por justiça. Do outro, a promessa de uma vida confortável. De um lado, o juramento profissional. Do outro, o cansaço de décadas de luta sem reconhecimento. E quando o galo cantou, anunciando a madrugada, Margaret já tinha decidido qual lado ia vencer. E vocês podem imaginar qual foi? Na manhã seguinte, Margaret manda chamar Jendal. O rei aparece em seus aposentos com aquele sorriso de quem já sabe a resposta. Os dois se trancam numa sala reservada. E ali, gente, ali acontece a cena mais asquerosa dessa história toda. Vossa Majestade, eu aceito sua oferta. Mas com uma condição. Margaret diz, com a voz embargada de vergonha. Diga, Excelência, tudo o que estiver ao meu alcance. Eu preciso que o Senhor me garanta, pela palavra de um rei, que o súdito chamado Faragi é mesmo o culpado pela morte de Robert. Jendal olha para Margaret com aquela frieza de cobra. O rei sabe que está mentindo descaradamente. O rei sabe que Faragi é inocente. Mas ele não pisca, não vacila, não treme e responde com a voz mais firme do mundo. Pela minha honra de rei, pela vida da minha filha Kenya, pela memória dos meus ancestrais, eu juro que Faragi é o assassino de Robert. E eu o entrego aos Estados Unidos para que seja julgado com todo o rigor da lei americana. Que descaramento, que cinismo, que falta de vergonha na cara. Jendal jura pela vida da própria filha. Jendal mente sem piscar, sem suar, sem hesitar. E Margaret, com aquela caixa de joias na cabeça, aceita a versão do rei. A consuleza pega uma pena e assina, com a mão trêmula, o relatório falso que vai isentar Jendal de qualquer culpa pela morte de Robert. Eu não consegui assistir essa cena sem chorar de raiva, gente. Como a justiça pode ser comprada? Como a verdade pode ser vendida? Como a memória de um homem assassinado pode ser pisoteada por algumas joias? Mas é a realidade dura desse mundo. É a realidade triste dessa novela. É a realidade que a gente vê acontecer diante dos olhos. Margaret guarda o relatório falso na pasta. A consuleza promete a Jendal que vai entregar Faragi para julgamento nos Estados Unidos como único culpado. O caso vai ser fechado oficialmente, os americanos vão receber o assassino e o reino de Batanga vai poder continuar suas operações com os ingleses sem nenhum estorvo. Tudo perfeito pro lado de Jendal. Tudo perfeito pro lado de Mr. Campbell. Tudo perfeito pro lado da corrupção. Mas vocês acham que Jendal vai conseguir limpar a barra assim? Fácil, fácil? Vocês acham que a verdade vai ficar enterrada para sempre? Vocês acham que a justiça vai ser silenciada por umas joias? Que nada, meus amigos. Que nada. Porque essa novela tem reviravolta sim, tem giro sim, tem justiça divina sim. E o que vem agora vai fazer Jendal se arrepender amargamente de cada centavo gasto nesse suborno asqueroso. Faragi é arrancado da própria casa pela guarda real. O pobre homem, que nem sabe direito o que está acontecendo, é amarrado, é espancado, é jogado num navio com destino aos Estados Unidos. E Dania, a esposa de Faragi, corre atrás da carruagem chorando, gritando, implorando pela vida do marido. Meu Deus do céu, meu marido é inocente. Ele nunca fez mal a ninguém. Por favor, devolvam meu Faragi. Dania grita pelas ruas de Batanga. E o povo se compadece. E o povo se revolta. E o povo se pergunta o que tem por trás dessa prisão maluca. Mas Dania não consegue salvar o marido. Faragi é embarcado como um bode expiatório. O pobre homem vai ser julgado nos Estados Unidos por um crime que ele nem cometeu. E Margaret embarca com Faragi, com o relatório falso debaixo do braço, com a caixa de joias escondida nas bagagens, com a alma manchada para sempre por essa traição imperdoável. Foi de cair o queixo, gente. Foi de cair o queixo. E enquanto tudo isso acontece no palácio, enquanto Faragi é levado para a morte, enquanto Margaret abandona a justiça pela fortuna, enquanto Jendal comemora a vitória, alguém estava observando tudo de longe. Alguém estava vendo cada movimento.
Alguém estava decifrando cada gesto. Lembram da Kenya, gente? Lembram da princesa filha de Gendal? Aquela que se apaixonou por Dume? Aquela que sofre desde que entendeu que o pai é um tirano? Pois é. Kenya tinha estranhado o sumiço de Pascoal na noite anterior. Kenya tinha visto Pascoal saindo do palácio com uma caixa pesada coberta de panos. E na manhã seguinte, quando viu Pascoal voltando com a caixa vazia, Kenya entendeu que alguma coisa muito séria tinha acontecido. A princesa segue Pascoal até o salão do tesouro. Ela se esconde atrás de uma coluna e observa quando o chefe da guarda devolve a caixa vazia ao depósito real. E quando Pascoal sai, Kenya entra no salão e descobre o estrago. Várias peças sumiram. Joias que pertenciam à família real desde o tempo dos avós de Cayman simplesmente não estão mais lá. Kenya se desespera, gente. Kenya se segura na coluna para não cair. Meu Deus! O que meu pai fez? Onde estão as joias da coroa? Onde está o tesouro de Batanga? Eu juro para vocês que o coração da princesa apertou tanto que ela quase não conseguiu respirar. Kenya entende que aquilo é grave, que aquilo é monstruoso, que aquilo é um crime contra a própria nação. E ela corre, ela voa, ela atravessa os corredores do palácio até encontrar Chinua. Chinua, eu preciso falar com você. Agora. O velho conselheiro recebe Kenya em sua cela particular. Ele vê o estado da princesa e entende que o segredo não pode mais ser guardado. Chinua sempre soube, gente. Chinua sempre desconfiou. Chinua sempre tentou avisar Gendal para parar com essas barbaridades. Mas dessa vez, com Kenya exigindo a verdade, ele não consegue mais ficar em silêncio. Princesa, o que aconteceu? Chinua pergunta, fingindo desinformação. Não me venha com fingimento, Chinua. Eu vi Pascoal saindo do palácio com uma caixa pesada na noite passada. Eu vi a caixa voltando vazia. E o salão do tesouro está com várias joias faltando. Diga a verdade, Chinua. Eu exijo a verdade. Chinua suspira fundo. O velho conselheiro abaixa os olhos. Ele sabe que dizer a verdade vai destruir o coração da princesa, mas mentir já não é mais possível. Então, com a voz embargada, com lágrimas nos olhos, com o peito apertado, Chinua confessa tudo. Princesa, seu pai subornou a consuleza Margaret. Ele entregou as joias da família real para que ela escrevesse um relatório falso isentando Batanga da morte do Sr. Robert. E Farage, um pobre súdito inocente, foi entregue aos americanos como bode expiatório. Kenya não acreditou no que ouviu. A princesa caiu de joelhos no chão. Ela colocou as mãos no rosto e começou a chorar de uma forma de rasgar o coração de pedra. Aquela menina que tentou amar o pai durante toda a vida, aquela menina que sempre defendeu Gendal, mesmo quando ele fazia coisas horríveis, finalmente entendeu que o pai dela é um demônio sem alma. Meu pai subornou uma autoridade estrangeira? Meu pai sacrificou um inocente? Meu pai roubou o tesouro da nossa nação? Kenya repete, em choque, sem conseguir processar. Sim, princesa, e eu temo que isso seja apenas o começo. Se essa história vier à tona, Batanga vai entrar numa crise diplomática gravíssima. Kenya se levanta do chão. A princesa enxuga as lágrimas. A princesa endurece o olhar. E ali, gente, naquele momento, naquele segundo, Kenya decide que não vai mais ficar quieta. Ela jura em voz alta, com toda a força do peito, que vai expor o pai diante do mundo. Eu não vou permitir que meu pai escape impune. Eu não vou ficar de braços cruzados enquanto um inocente morre no lugar dele. Chinua, eu preciso falar com Dume. Imediatamente. O velho conselheiro tenta argumentar. Tenta acalmar a princesa. Tenta evitar mais uma desgraça. Mas Kenya não quer saber. Ela cobre a cabeça com um xale escuro. Ela sai pelos corredores secretos do palácio. Ela atravessa as ruas escondidas de Batanga e vai correndo, com o coração disparado, até o esconderijo dos rebeldes. Chinua a acompanha de longe, com medo, com angústia, com o pressentimento de que essa noite vai mudar o destino do reino. A noite estava escura como breu, gente. E Kenya atravessava os becos de Batanga com o coração disparado, com as mãos suando frio, com cada passo parecendo um trovão dentro do peito. Aquela princesa que cresceu cercada de seda, que sempre teve guardas a postos para protegê-la, agora caminhava sozinha pelas ruelas perigosas da cidade, como uma fugitiva qualquer. Que cena, meus queridos! Que cena de cortar o coração! Cada esquina era uma armadilha em potencial. Cada sombra projetada pelas tochas das paredes era um susto novo.
Kenya se encolhia debaixo do xale escuro, baixava a cabeça, fingia ser uma camponesa qualquer e seguia em frente com a alma em chamas. E o pior, gente, o pior é que aquelas ruelas ela conhecia desde criança. Ali, naquele beco torto, ela brincava de esconde-esconde com as criadas do palácio quando tinha 7 anos. Naquela fonte abandonada, ela jogava moedas e pedia ao oráculo que protegesse o pai dela. Naquela árvore retorcida, ela escutou pela primeira vez o nome de Cayman sendo pronunciado com respeito pelos súditos. Cada canto daquela cidade era um pedaço da infância dela, gente. E agora, ela caminhava por ali como uma traidora. Será que eu estou fazendo a coisa certa? Kenya se perguntava, com lágrimas nos olhos. Será que estou traindo meu pai por uma causa justa? Ou estou apenas obedecendo ao meu coração apaixonado por Dumi? Mas a princesa não tinha tempo para dúvidas. Cada minuto era precioso. Cada segundo perdido era uma vantagem a mais para Jendal sair impune. Então, Kenya engolia o medo, engolia a culpa, engolia a vergonha de estar denunciando o próprio pai e seguia em frente como uma guerreira de verdade. E sabem o que dava forças para essa menina, gente? Sabem o que fazia o corpo dela não desabar de exaustão emocional? Era a lembrança de Dumi. Era a memória daquele soldado que abandonou tudo para lutar pela liberdade. Era o amor que ela sentia por aquele homem digno, honesto, valente. Dumi era o farol de Kenya naquela noite escura. Dumi era a estrela guia que mantinha a princesa em movimento. E quando Kenya avistou ao longe a cabana onde os rebeldes se escondiam, ela soltou um suspiro de alívio que parecia carregar o peso do mundo inteiro. A princesa apertou o passo, quase correu, quase voou, com a certeza de que ali, e somente ali, ela encontraria a coragem que precisava para cumprir aquela missão impossível. Inacreditável o tamanho da transformação dessa menina, gente. Inacreditável. E Kenya, sem se importar com nada, atravessa portas, atravessa becos, atravessa armadilhas, até chegar onde Dumi está reunido com Akin e Ladisa. Dumi, eu preciso falar com você. Agora. É urgentíssimo. Dumi olha para Kenya e entende imediatamente que aconteceu uma desgraça. O guarda, que abandonou o palácio para lutar pela liberdade, corre até a princesa e a recebe nos braços. Akin e Ladisa também se aproximam, preocupados, percebendo que Kenya está em pânico. Princesa, o que aconteceu? Fala comigo. Dumi, meu pai subornou a consulesa Margaret com as joias da coroa. Ele comprou o silêncio dela. Faragi vai ser entregue aos americanos como culpado pela morte de Robert. E meu pai vai sair impune. Dumi não acreditou no que ouviu. O guarda apertou os punhos com toda a força. Akin praguejou contra os céus. Ladisa cuspiu no chão de raiva. Os 3 rebeldes, juntos, sentiram o peso de toda a injustiça desabar sobre os ombros. Como é possível que um homem tenha tanta cara de pau? Como é possível que a corrupção chegue a esse nível? A casa caiu. A casa caiu definitivamente. Akin grita, andando pela cabana. Se essa informação chegar à imprensa internacional, Jendal está acabado. Mas como nós vamos provar? Ladisa pergunta com pragmatismo. A palavra de Kenya não basta. Precisamos de testemunhas. Precisamos de documentos. Dumi começa a pensar. O guarda, que sempre foi o mais estrategista do grupo, começa a montar o plano na cabeça. Ele anda de um lado para o outro, olha para Kenya, olha para os companheiros e finalmente fala. Eu tenho uma ideia. Nós vamos enviar uma carta com todos os detalhes desse suborno para o Brasil. Para Nilo Peçanha. Ele vai publicar a denúncia e a notícia vai correr o mundo. Eu fiquei arrepiada com a estratégia, gente. Dumi sempre foi muito inteligente, mas dessa vez ele se superou. O guarda entende que a única forma de derrubar Jendal é através da imprensa internacional e que a única ponte que eles têm com o mundo lá fora é justamente Alika e Nilo Peçanha no Brasil. Que jogada de mestre! Akin concorda imediatamente. Ladisa também. Kenya, mesmo aterrorizada com a ideia de denunciar o próprio pai, entende que essa é a única saída. A princesa entrega para Dumi todos os detalhes que conseguiu reunir, todas as informações sobre as joias, sobre Pascoal, sobre a hora da entrega, sobre tudo o que Shinua contou. Eu vou escrever a carta agora mesmo. Dumi declara, pegando uma pena e um papel. E ali, naquela cabana escondida nos confins de Batanga, à luz de uma vela tremulante, Dumi começa a escrever uma carta que vai mudar a história do reino. Cada palavra é uma flecha contra Jendal.
Cada parágrafo é uma corda no pescoço do tirano. Cada detalhe é uma prova irrefutável da corrupção do rei. A carta é finalizada. Dumi a entrega a Akin, que conhece marinheiros confiáveis, que tem contatos no porto, e sabe como fazer essa carta atravessar o oceano sem ser interceptada. E enquanto isso, Kenya volta correndo para o palácio antes que o pai sinta sua falta, com o coração apertado, com o medo de ser descoberta, mas com a alma aliviada por ter feito o que era certo. Inacreditável! Que cena! Que reviravolta! Que coragem dessa princesa! Eu fiquei tão orgulhosa de Kenya, gente! Aquela menina que cresceu no luxo, que sempre teve tudo, escolheu o lado da justiça, mesmo sabendo que isso significa trair o próprio pai. E não é fácil, gente. Não é fácil. Vamos pular agora para o Brasil, porque a carta vai chegar lá em Barro Preto. E vocês precisam ver a reação de Alika. Precisam ver o impacto que essa notícia vai causar na vida da princesa. Precisam ver como a verdade finalmente começa a vir à tona. A carta atravessa o oceano. Dias e dias de viagem, ventos e tempestades, escalas em portos perigosos, mas a carta resiste. E quando finalmente chega ao Brasil, é entregue na casa de José, em Barro Preto. Alika recebe o envelope com as mãos trêmulas. Ela reconhece a caligrafia de Dumi, ela sente o coração apertar. Ela pressente que vem coisa pesada por ali. Niara, José, Teresa, venham! É uma carta de Batanga. Toda a família se reúne ao redor da mesa. Alika abre o envelope com cuidado. Ela desdobra o papel. Ela começa a ler em voz alta. E a cada palavra, a cada frase, a cada revelação, todos vão ficando mais e mais espantados. Princesa Alika, eu escrevo essa carta para informar que o seu tio Jendal cometeu uma nova atrocidade. Ele subornou a consulesa americana Margaret com as joias da coroa real de Batanga. Em troca, Margaret aceitou escrever um relatório falso, isentando Jendal da morte do jornalista Robert. Um inocente chamado Faraji está sendo enviado aos Estados Unidos como bode expiatório. Eu peço, em nome do povo de Batanga, que você divulgue essa informação à imprensa internacional. Apenas assim conseguiremos derrubar o tirano. Assinado, Dumi. Alika ficou em silêncio. A princesa não conseguiu falar. Niara levou as mãos ao rosto. José abaixou a cabeça. Teresa começou a chorar. A casa toda mergulhou num silêncio pesado, denso, sufocante. Aquela carta era uma bomba, gente. Aquela carta era o estopim que faltava. Meu Deus do céu! Alika finalmente quebra o silêncio. Como meu tio é capaz de tanta maldade? Como ele pode trocar as joias da nossa família, joias sagradas dos nossos ancestrais, por suborno? Niara abraça a filha com força. A mãe sente toda a dor da princesa, sente toda a vergonha pela família, sente toda a raiva pela injustiça. E ali, naquele momento, Niara diz uma coisa que arrepiou todo mundo. Filha, se Jendal foi capaz de gastar o tesouro real para comprar uma estrangeira, ele vai gastar tudo o que tiver para te encontrar. Você está em perigo, mais perigo do que nunca. Alika abraça a mãe, mas balança a cabeça. A princesa não vai recuar, não vai se esconder, não vai deixar Faraji morrer pelos crimes de Jendal. Mãe, eu não posso ficar quieta. Tem um inocente sendo levado para a morte. Tem um povo inteiro sofrendo nas mãos de um tirano. Eu vou ao Rio de Janeiro. Eu vou falar com Nilo Peçanha. Eu vou expor meu tio diante do mundo. José tenta argumentar. O pesquisador, que sempre teve medo das represálias, tenta dissuadir a sobrinha. Mas Alika não cede. A princesa é guerreira, gente. A princesa é o orgulho de Batanga. E ela ergue a carta de Dumi nas mãos como se fosse uma espada de fogo. Eu vou pegar o próximo trem para o Rio e vou levar todas as provas. E o mundo vai saber quem realmente é Jendal. Teresa apoia Alika. A esposa de José, que sempre teve o coração mais corajoso da casa, declara: Eu vou com você, Alika. Você não pode viajar sozinha. É muito perigoso. Alika agradece, mas pede para ir sozinha. A princesa não quer arrastar mais ninguém para essa luta. Ela faz a mala correndo. Ela pega as economias da família. Ela escreve um bilhete para Tonho, explicando que precisou viajar com urgência. E parte. Parte com a alma em chamas. Parte com o coração disparado. Parte com a missão de salvar Batanga e o pobre Faraji. O trem cortava as paisagens do interior do Brasil rumo ao Rio de Janeiro. E Alika ia sentada perto da janela, com o olhar perdido no horizonte. A princesa observava as fazendas passando rapidamente,
os cafezais se estendendo até onde a vista alcançava, os pequenos povoados surgindo e desaparecendo como sonhos fugazes. E a cada quilômetro percorrido, mais uma lembrança do pai dela vinha à tona. Mais uma promessa antiga vinha cobrar seu preço. Mais um pedaço de Batanga gritava dentro do peito dela. Pai, será que o senhor está vendo o que sua filha está fazendo? Alika murmurava sozinha, com a mão pousada no vidro da janela. Será que o senhor aprovaria essa minha luta? Será que está orgulhoso de mim? A jovem lembrou de Cayman, ensinando-a a montar a cavalo nas planícies de Batanga. Lembrou do pai contando-lhe histórias dos ancestrais à beira da fogueira. Lembrou do dia em que ele a coroou como princesa diante de todo o povo, com aquela cerimônia linda que durou 3 dias e 3 noites. E cada lembrança era um motor a mais, um combustível a mais, uma força a mais para enfrentar o que vinha pela frente. Misericórdia, gente! Alika já não era mais aquela menina assustada que chegou ao Brasil fugindo de Jendal. Não era mais aquela jovem perdida que precisou se chamar de Lúcia para sobreviver. Agora, ela era uma mulher inteira, uma líder feita e acabada, uma princesa pronta para reclamar o trono que era dela por direito de nascença. Meu povo está sofrendo enquanto eu estou aqui no Brasil? Alika apertava as mãos com força. Faragi, um inocente, pode ser executado pelos crimes do meu tio? Robert, um jornalista valente, morreu sem que sua memória fosse honrada. Não, eu não vou permitir. Não enquanto eu tiver vida. A determinação dessa mulher era de arrepiar os pelos do braço, gente. E enquanto o trem avançava, Alika ia mentalmente repassando cada palavra que diria a Nilo Peçanha, cada argumento que usaria, cada prova que apresentaria. A princesa não ia chegar de mãos vazias, gente. Ela ia chegar armada com a verdade. E sabem qual era o último pensamento dela antes do trem entrar na estação do Rio? Tonho, o amor da vida dela, o homem que esperava por ela em Barro Preto, o guerreiro que jurou lutar a seu lado. Alika sorriu pela primeira vez na viagem. No Rio de Janeiro, Alika chega esbaforida ao hospital onde Nilo Peçanha está internado. O ex-presidente, que já tinha ajudado a princesa antes, recebe a moça com aquele olhar de quem já sabe que tem furacão chegando. Alika entrega a carta de Dume, conta tudo o que aconteceu, mostra as provas e implora a ajuda do ex-mandatário. Senhor Nilo, por favor, o senhor é a única esperança de Batanga. Se o senhor publicar essa denúncia, o mundo todo vai ficar sabendo. E Jendal não vai conseguir escapar. Nilo Peçanha lê a carta com atenção. O ex-presidente analisa cada detalhe, cada nome citado, cada acusação. E quando termina, ele olha para Alika com aquele orgulho de quem reconhece uma verdadeira líder. Princesa, eu vou publicar essa denúncia. O Brasil inteiro, a América inteira, o mundo inteiro vai saber o que esse Jendal fez. Eu lhe garanto. Eu chorei nessa cena, gente. Eu chorei de emoção. Nilo Peçanha mexendo os pauzinhos para ajudar Batanga. Alika lutando pela memória do pai. Todos unidos em nome da justiça. Que cena linda. Que cena de tirar o fôlego. Nilo Peçanha chama seus contatos na imprensa. Ele convoca os melhores jornalistas do Rio de Janeiro. Ele liga para colegas nos Estados Unidos. Ele monta uma operação midiática gigantesca. E em poucas horas, gente, em poucas horas, a notícia explode. Os jornais brasileiros estampam manchetes. Rei de Batanga suborna consuleza americana com joias milionárias. Os jornais americanos publicam A Shocking Revelation. African King Bribes as Consul. Os telégrafos mundo afora repetem a história. E Margaret, que estava prestes a chegar aos Estados Unidos com Faragi, é interceptada por uma multidão de jornalistas no porto de Nova York. Senhora consuleza, é verdade que a senhora recebeu joias do rei de Batanga? É verdade que o relatório sobre a morte de Robert é falso? Faragi é mesmo o culpado? Margaret tenta se esconder. A consuleza cobre o rosto com um lenço. Ela corre pela rampa do navio. Ela entra numa carruagem, mas a imprensa não larga do pé dela. Os fotógrafos atrás, os jornalistas gritando, o povo se aglomerando. Margaret está exposta diante do mundo todo. E o pior é que ninguém acredita mais nas mentiras que ela tentou vender. Em Batanga, Mr. Campbell entra correndo nos aposentos de Jendal com o jornal nas mãos. O inglês está pálido, suando, tremendo, com aquela cara de quem viu o demônio passar na esquina. Vossa Majestade, Vossa Majestade, estamos perdidos. Olhe isso, olhe isso.
Jendal arranca o jornal das mãos de Mr. Campbell e começa a ler. O rei não acredita no que vê. As manchetes denunciando o suborno. As fotos das joias roubadas do Tesouro Real. O nome dele em letras garrafais nos jornais do mundo inteiro. E quando termina de ler, Jendal entra numa fúria que faz tremer os alicerces do palácio. Quem vazou essa informação? Quem me traiu? Eu vou matar. Eu vou exterminar. Eu vou arrancar a língua de cada um. O rei joga vasos contra a parede. O rei rasga tapeçarias com a espada. O rei quebra móveis com os punhos. Mr. Campbell se encolhe num canto, com medo de levar uma punhalada a qualquer hora. E Shinua, que ouve a gritaria de longe, faz o sinal da cruz e murmura para si mesmo. Está chegando o fim. Está chegando o fim do tirano. Eu juro para vocês que essa cena de fúria de Jendal foi de arrepiar. O ator se entregou de corpo e alma. A gente sentiu a raiva do personagem. A gente sentiu o desespero. A gente sentiu o medo. Tudo junto e misturado. E vocês vão ver, gente, que essa fúria não vai parar aí. Jendal vai querer vingança. Jendal vai querer sangue. E quem vai ser o alvo dessa vingança, eu nem sei como contar para vocês. Mas calma, calma, calma. Antes da vingança, tem mais novidade. Porque o cerco internacional aperta de uma forma absurda. O governo americano convoca Margaret oficialmente para prestar contas. A consuleza vai ter que responder por corrupção, por desvio de função, por traição à pátria. E o que mais vai ser revelado, gente? Mas isso é coisa para os próximos capítulos. E olha que coisa linda agora, meus queridos. Faragi é libertado da custódia americana. Os juízes, ao saberem do suborno, ao verem as provas publicadas pela imprensa, soltam o pobre súdito imediatamente. E Faragi tem o nome limpo publicamente. Ele é declarado inocente diante do mundo todo. Dania, que tinha vindo para os Estados Unidos atrás do marido, recebe a notícia da libertação aos prantos. A esposa abraça Faragi com uma força que parecia querer fundir os dois em um só. Os dois choram, choram, choram. O povo americano, comovido com a história, aplaude o casal nas ruas. As manchetes mudam. Inocente libertado. Batanga em crise. Meu marido, meu Faragi, você voltou. Você voltou. Dania grita, enquanto abraça o esposo. Eu nunca perdi a fé, minha amada. Eu sabia que a verdade ia aparecer. Faragi responde, beijando a esposa diante das câmeras. Que cena! Que cena de cortar o coração! Eu chorei de felicidade junto com eles, gente. Faragi libertado. A justiça finalmente fazendo o que tem que fazer. E essa não é apenas uma vitória pessoal. É uma vitória de todo o povo de Batanga. Porque agora, o mundo todo sabe que Jendal é um tirano corrupto. E ninguém mais vai engolir as mentiras do rei. Mas a coisa vai além. O governo dos Estados Unidos, gente, exige a extradição imediata de Jendal. Os americanos não vão se conformar com o suborno de uma cidadã americana. Os americanos querem Jendal preso. Os americanos querem Jendal julgado. E para isso, eles pressionam todas as nações para cortar relações com Batanga. Em Batanga, Jendal recebe a notícia e desaba. O rei, que sempre se achou intocável, agora vê o trono balançar de verdade. As nações estrangeiras estão cortando relações. Os ingleses estão hesitando em continuar os negócios. Os mineiros estão se revoltando ainda mais. E o povo, gente, o povo de Batanga começa a se aglomerar diante do palácio gritando por justiça. Fora Jendal! Fora tirano! Fora usurpador! Jendal olha pela janela e vê o povo gritando contra ele. Pela primeira vez nessa novela, gente, pela primeira vez nessa história toda, Jendal sente que o trono está realmente em risco. Aquele homem que assassinou Cayman para se sentar nesse trono, agora pode perder tudo. E a tristeza, a raiva, o medo, tudo se mistura no peito do tirano. Eu não vou cair. Eu não vou cair. Eu vou destruir todos eles. Eu vou queimar Batanga inteira se for preciso. Jendal grita para si mesmo, com lágrimas de fúria escorrendo pelo rosto. Shinua se aproxima do rei. O velho conselheiro, com toda a sabedoria dos anos vividos, com toda a coragem que sempre teve, fala uma verdade que nenhum outro súdito teria coragem de falar. Vossa Majestade, o Senhor cavou a própria sepultura. Cada gesto, cada crime, cada suborno foi adicionando pedra ao seu caixão. Agora, o suborno só adiantou sua queda final. Aceite o destino com dignidade. Jendal olha para Shinua com olhos de assombro. O rei levanta a mão para esbofetear o conselheiro.
Mas, para no meio do caminho, pela primeira vez, gente, pela primeira vez na vida, Jendal entende que talvez Shinua tenha razão. Talvez o fim esteja chegando mesmo. Talvez a queda esteja iminente. Mas Jendal é teimoso. Jendal não se entrega. Jendal vai lutar até o último cartucho. E ele encara Shinua com aquela frieza de cobra que a gente já conhece. Eu não vou cair, Shinua. Mesmo que eu tenha que afogar Batanga em sangue, eu não vou cair. Avise a todos. Quem ousar se voltar contra mim vai morrer. E essa é a minha palavra final. Shinua sai dos aposentos com lágrimas nos olhos. O velho conselheiro sabe que ainda vem muita coisa terrível por aí. Sabe que Jendal vai colocar Batanga em chamas. Sabe que muitos inocentes vão pagar com a vida pela vingança do tirano. Mas também sabe, gente, que dessa vez Jendal não vai escapar. Dessa vez a justiça está se aproximando e nem mesmo todo o ouro do mundo vai conseguir pará-la. E em Barro Preto, Alika volta para casa com a alma em festa. A princesa, depois de garantir que Nilo Peçanha publicaria a denúncia, depois de ver Faragi libertado, depois de saber que Jendal está acuado, sente que finalmente está chegando o momento de retornar ao reino e tomar o trono que é seu por direito. Tonho a recebe com um abraço apertado, com lágrimas de alegria, com a esperança de que em breve eles poderão viver o amor deles sem medo. Eu vou voltar para Batanga, Tonho, e vou levar você comigo. Eu vou tomar o trono que é meu por direito e vou governar com justiça, com amor, com verdade. Alika declara, com os olhos brilhando de determinação. Eu vou com você até o fim do mundo, minha princesa. Tonho responde, beijando a amada. Que cena linda, gente! Que cena de tirar o fôlego. Tonho e Alika prometendo lutar juntos pela liberdade de Batanga. O amor superando todas as fronteiras. O amor vencendo todas as adversidades. E é assim, meus queridos, que esse capítulo arrepiante termina. Com Jendal acuado como um rato. Com Margaret exposta diante do mundo. Com Faragi livre nos braços de Danya. Com Alika e Tonho prometendo lutar juntos. Com Kenya e Dumi traindo o tirano em nome da justiça. Com Shinua avisando que o fim está chegando. Com o povo de Batanga gritando por liberdade nas ruas. Foi um capítulo memorável, gente. Foi um capítulo histórico. Foi um capítulo que vai ficar marcado para sempre na história dessa novela maravilhosa, que é A Nobreza do Amor. E eu não vejo a hora de ver o próximo capítulo. Não vejo a hora de ver como Jendal vai reagir. Não vejo a hora de ver Alika voltando para Batanga. Não vejo a hora de ver a queda definitiva do tirano. Mas agora, eu quero saber de vocês, meus queridos. Eu quero saber a opinião de cada um. Vocês acham que Margaret merece perdão pelo suborno que aceitou? Aquela mulher que parecia tão íntegra e que se vendeu por algumas joias merece uma segunda chance? Ou ela deve ser punida com todo o rigor da lei americana? Deixa a sua resposta aqui nos comentários, porque eu quero saber a opinião de cada um. E mais, que nota de 0 a 10 vocês dão para Kenya? Aquela princesa que teve a coragem de trair o próprio pai em nome da justiça? Eu, particularmente, dou 10. Acho ela uma heroína de verdade. Mas vocês podem discordar. Deixa a sua nota aqui embaixo. Deixa o seu comentário. Deixa a sua opinião. E vocês acham que Jendal vai conseguir se manter no trono mesmo depois de tudo isso? Ou a queda dele é inevitável agora? Eu, particularmente, acredito que ele vai cair. Mas vai cair com sangue, gente. Vai cair derramando muito sangue. E quem acha que ele ainda tem chance de se manter no poder, levanta a mão aí nos comentários. E não esqueçam, meus amores, se vocês gostaram desse vídeo, se vocês se emocionaram com cada cena, se vocês compartilharam cada surpresa, dá aquele like maravilhoso para continuar trazendo mais vídeos da novela. O like de vocês é o combustível desse canal. O like de vocês é o que faz a gente continuar trazendo essas análises, esses resumos, essas previsões. E se você ainda não se inscreveu no canal, gente, o que você está esperando? Aperta no botãozinho de inscrever agora mesmo e ativa o sininho para receber todas as notificações. Porque aqui no canal a gente traz tudo, absolutamente tudo o que acontece em A Nobreza do Amor. E vocês não podem perder nenhum capítulo. Compartilhem esse vídeo com aquela tia, aquela vizinha, aquela amiga que adora novela e que ainda não conhece essa joia preciosa que é A Nobreza do Amor. Quanto mais gente assistindo junto, mais gostoso fica o nosso encontro diário aqui. E me digam, gente, vocês querem que eu faça um vídeo especial só sobre a Kenya e o Dumi? Esse casal lindo que está enfrentando todas as adversidades para ficar junto? Deixa nos comentários, porque se vocês pedirem, eu faço. Vocês mandam e eu obedeço. E então é isso, meus queridos.
Foi um prazer enorme estar com vocês nesse capítulo arrepiante. Eu fico por aqui, mas amanhã eu volto com mais um resumo cheio de emoção, cheio de surpresa, cheio de revelação. Não me deixem na mão. Estou contando com cada um de vocês. Um beijão gigante no coração de cada um. Que Deus abençoe a vida de vocês. E até o próximo vídeo, meu povo lindo. Tchau, tchau.